Meus amados, eu quero convidá-los para uma leitura no livro de Números, no capítulo 23 e o versículo 19 até o versículo número 23, que lemos assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não o posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor seu Deus é com ele e nele, e entre eles se ouve o alarido de um rei. Deus os tirou do Egito, as suas forças são como as do unicórnio, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Deste tempo se dirá de Jacó e de Israel: que coisas Deus tem feito. Meus amados, aqui está este trecho do livro de Números, que é muito conhecido e também muito revelador. Quando o rei Balaque ele contrata Balaão para que ele amaldiçoasse a nação de Israel, aquele povo que vinha pelo deserto e ameaçava os domínios do rei Balaque, rei dos Moabitas. Então Balaque ele se propõe a amaldiçoar aquele povo, porém há uma intervenção divina. É claro que há aqui um mistério muito grande, inclusive em relação a Balaão, mas o ponto fundamental é que Balaão recebe uma orientação de Deus com respeito àquela nação que ele estava sendo pago para amaldiçoar. E o que Deus diz a ele, ele transmite aos ouvidos de Balaque. E nos interessa o que ele diz, porque a nação de Israel, em figura, como povo de Deus, ela aponta para a igreja, porque nós, pela fé em Cristo Jesus, nós herdamos as bênçãos que foram direcionadas a Abraão e, consequentemente, ao seu povo Israel. Então ele diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Então Balaão deixa bem claro aqui a autoridade divina. Deus não tem uma natureza humana para que seja limitado, falho, é o significado para que minta. E Deus também não pode se arrepender, como que os homens que erram e depois precisam de arrependimento. Então Deus não iria se arrepender e Deus não mentiria a respeito do que ele disse a Balaão a respeito de Israel. E o que é que Deus disse? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não o posso revogar. Deus havia abençoado aquele povo
e Balaão não tinha autoridade para mudar aquele decreto. Balaão não poderia fazer com que Deus voltasse atrás naquela decisão. Israel era um povo abençoado. E mais, não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. Deus não viu razões para que Israel fosse amaldiçoado. Não. E mais, o Senhor seu Deus é com ele, e nele, e entre eles se ouve o alarido de um rei. Então Balaão estava dizendo, olha, não há motivo para Deus amaldiçoá-los. Deus não viu maldade neles. Deus, ele já abençoou. E mais, Deus, o Deus deles é com eles. E também está entre eles. E eles estão animados em festa, alegres. Porque se ouve o alarido de um rei, tem um rei ali, eles estão contentes, estão felizes. Não posso revogar essa ordem. A bênção de Deus está sobre eles. Meus amados, é exatamente isto o que Deus fez na nossa vida em Cristo Jesus. Então, em Cristo Jesus, nós somos abençoados. O sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário remove de nós a iniquidade de tal maneira que Deus não vê maldade em nós. Quando Deus olha para a igreja, ele vê o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Nós somos abençoados. Mais do que isso, Balaão diz a eles, Deus os tirou do Egito. Quer dizer, eles não são mais escravos, eles não são mais pessoas sujeitas à impiedade de um faraó. Nós também fomos libertos do pecado. Quem é de Deus, o maligno não lhe toca. Nós somos livres para servir a Deus agora. As suas forças são como as do unicórnio. O unicórnio é um boi, né? É um boi bravo, boi forte. Unicórnio porque tinha um só chifre. Então, chifre na Bíblia fala de força. E nós somos fortes em Cristo Jesus. Nunca se esqueça, tudo posso naquele que me fortalece. E mais, diante de tudo isso, ele diz, pois contra Jacó não vale encantamento nem adivinhação contra Israel. Ele quis dizer assim, Balaque, ainda que eu fizesse alguma coisa, algum encantamento, alguma adivinhação, não ia acontecer nada, porque não vale encantamento, nem adivinhação. Meus amados, em Cristo Jesus, nada do que o diabo intente fazer, ele terá sucesso. Deus é conosco, nós somos guardados por Deus. E mais, neste tempo se dirá de Jacó e de Israel, que coisas Deus tem feito. Para nós também, bem-vindo um tempo em relação à eternidade, um tempo de glória eterna, um futuro eterno na presença do Senhor. E também, durante esta vida, vem tempos melhores. Deus nos ajudará. Estamos enfrentando essa dificuldade de estarmos juntos no nosso templo, mas é treinamento de Deus. Deus certamente está fazendo alguma coisa boa. Fique com essa palavra, tenha um dia na presença do Senhor e à noite não se esqueça, temos o nosso estudo bíblico, Fruto do Espírito, parte 4. Te aguardo lá, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém.